Olá, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você gostar do vídeo, dá um like. Também faça um comentário, é muito importante para o canal. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da conduta que o rei Davi teve com Betseba, a esposa de Urias. O resultado daquilo que ele fez com os dois. Falaremos a seguir. No vídeo passado, nós mostramos a conduta do rei Davi com a esposa de Urias, o seu soldado, a qual ele mandou para a frente de batalha para que o seu soldado viesse a perecer, para que não fosse colocado sobre o rei Davi a culpa de ter possuído a mulher de Urias como sua esposa. Como resultado disso, ela ficou grávida. Agora, eu quero mostrar para vocês um comportamento que um homem e uma mulher de Deus ele deve ter assim que ele erra perante o Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, ela é enorme perante os seus. Por isso, não que nós venhamos a cometer erro na presença de Deus, mas se assim acontecer, nós devemos entender como proceder para que possamos ter de Deus o seu perdão, para que nós não venhamos a nos perder e sair daquilo que Deus tem nos prometido, que é a sua salvação. Vamos ler a palavra de Deus para que possamos nos aprofundar no assunto. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 14 até o versículo 23, que diz assim a palavra de Deus. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então, os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele, e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Como nós vimos, o rei Davi, ele entendeu que tudo o que ele fez para que a criança não viesse a falecer, ele tinha feito. Ele se humilhou na presença de Deus
pela misericórdia da criança. Mas nós precisamos entender como o rei Davi, ele entendeu que já era sanado tudo aquilo que ele deveria ter feito para que a criança não viesse a falecer. Eu quero chamar a atenção para conosco, se nós viermos a errar na presença de Deus. Quando erramos na presença de Deus, nós precisamos entender que o Espírito Santo do Senhor, ele vai nos resgatar do nosso erro, porque ele não quer que nós venhamos a nos perder da sua presença. Por isso, o homem temente a Deus, quando ele cometer algum erro na presença do Senhor, ele vai sentir pelo Espírito Santo aquilo que ele fez. E ele deve abrir a sua mente para que ele possa compreender como Deus vai tratar com ele a partir daquele instante, como entendeu Davi a respeito da criança, porque ele fez de tudo pela misericórdia da criança. Nós devemos também buscar de Deus a misericórdia daquilo que nós fizemos contra a vontade de Deus. Diferente do rei Davi, o Senhor Jesus, ele veio e deu para nós a condição de que em Jesus nós temos ele como nosso advogado. Davi, naquela época, ele tratava diretamente com Deus. E com Davi foi feito o mesmo, mas nós temos Jesus Cristo para estar advogando sobre tudo aquilo que nós viermos a fazer nesta terra. Eu estou dizendo que o homem que erra, mas é temente a Deus, ele tem que tomar cuidado para que ele não venha se perder. Existem muitos de nós, por ser temente a Deus, ele fica de uma maneira a qual ele não suporta mais entrar na presença de Deus, porque ele se sente envergonhado. E é neste momento que ele pode perder a comunhão com o Senhor, porque o inimigo está à espreita para tirar aqueles que estão na presença de Deus e cometeu algum erro, e por isso ele está querendo tragar e tirar da presença de Deus. Por isso, eu peço que abra sua mente, porque, como Jó, existem pessoas que no momento de dificuldade, ao invés deles virem nos aconselhar para que nós não venhamos a nos perder da presença do Senhor, muitos se sentem como se fossem juízes enviados por Deus para nos acusarem. E por isso, muitos de nós nos desanimamos e saímos da presença do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer corrigir, porque Ele corrige a quem Ele ama. E Ele não quer que nós venhamos a sair da sua presença. Por isso, quando você cometer um erro na presença do Senhor, busque o Senhor em oração. Faça como Davi. Entra na presença do Senhor para que você possa falar com Ele e Ele fala com você pelo teu Santo Espírito e você vai entender o amor que Deus tem por você. Não é por este motivo que nós venhamos a pecar na presença de Deus, mas se nós pecarmos, nós temos a liberdade em Cristo de buscar a misericórdia do Senhor. Portanto, eu quero dizer para você, no momento desse, existem pessoas que, ao invés de dar para nós a motivação de entrarmos na presença de Deus, muitos deles querem nos acusar para tirar de nós aquilo que Deus tem para nós, que é a nossa salvação. Não deixem que essas coisas venham fazer com que você se perca, mas que você possa ter humildade de entender o que Deus quer da sua vida.
Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.